Vencer o desamor, resumo do capítulo 40. Anos antes, Eduardo reclama por Ariadna só dar atenção para Tadeu. Eduardo afirma que Ariadna não é mais a mariposa de antes e reclama da falta de disposição da companheira para a diversão. Ariadna afirma para Eduardo que Tadeu não pode ficar sozinho e lamenta que o garoto tenha brigado com seu único amigo na escola. Eduardo garante para Ariadna que brigas entre crianças na idade de Tadeu é normal. Eduardo perde a paciência com Ariadna e olha o perfil de Linda no aplicativo de namoros. Ele se sente atraído. Na atualidade, Bárbara pede que Daphne diga que Romena está mentindo. Daphne se defende, mas Romena a acusa. Josefina defende Daphne. Bárbara exige que a discussão chegue ao fim. Daphne nega estar com Gael, mas Romena expõe suas suspeitas para a viúva de Joaquim. Romena conta que até Clarinha viu Daphne beijando Gael. Bárbara chama Daphne de cínica. Clarinha se assusta com a gritaria e Daphne acusa todas de não se importarem com a presença da criança. Olga termina com Paulo de forma prática e ele se incomoda com o descaso da empresária. Paulo afirma que Olga não muda e só usa as pessoas para depois desprezá-las. Josefina não admite que ataquem Daphne na sua frente. Bárbara culpa Josefina pela criação de Daphne. Bárbara expulsa Daphne de casa e sai com Romena. Josefina deseja saber a verdade da boca da filha. Humberto conta a Ariadna que Valdomiro vai ser julgado. Ariadna volta a lembrar Humberto que quer uma sessão dedicada à violência de gênero no jornal, e ele promete pensar. Ariadna conta para Humberto que está processando Eduardo. Ariadna manda uma mensagem para Álvaro contando que ele é seu amigo mais próximo. Álvaro afirma para Ariadna que vão lhe sobrar amigas, mas deseja ser seu único amigo. Ariadna e Álvaro trocam confidências e conversam sobre Eduardo. Álvaro afirma para Ariadna que ela está fazendo o justo em processar Eduardo, mas sente medo que a amiga saia machucada do processo. Ariadna agradece o apoio de Álvaro. Olga liga para Álvaro e pede para encontrá-lo novamente. Álvaro aceita e Ariadna fica sentida pelo arquiteto não ter respondido sua última mensagem. Romena desabafa com Bárbara e revela sobre a brochada de Gael. Bárbara consola Romena. Romena acredita que Bárbara empurrou Gael para os braços de Daphne, pois foi após o jantar em família em que a madame sugeriu que Daphne podia ser filha de qualquer um que o empresário resolveu fazer o teste de DNA. Romena conta para Bárbara que Gael conquistou Daphne. Daphne confessa para Josefina que está apaixonada por Gael. Daphne pede a Josefina que não revele que Gael é filho biológico de Bárbara. Daphne admite que o melhor é ir embora. Josefina promete acompanhar Daphne para que Bárbara veja que ela não está sozinha. Josefina planeja ficar na casa para incomodar Bárbara. Daphne recusa a companhia da mãe. Bárbara garante para Romena que não vai permitir a relação entre Gael e Daphne. Romena e Bárbara criticam Daphne. Olga almoça com Álvaro. Álvaro conta para Olga que está de dieta e a arquiteta elogia sua boa forma. Olga confessa para Álvaro que terminou com Paulo e afirma para ele que está cansada de Paulo lhe perguntar tudo e não ser um homem de atitude. Olga afirma para Álvaro que ele foi o melhor arquiteto de sua empresa. Ariadna planeja criar matérias sobre a violência de gênero na parte digital para que leiam em qualquer lugar do mundo. Ariadna segue esperando a mensagem de Álvaro. Josefina encontra Bárbara e ameaça contar a verdade para Gael caso a rabugenta não deixe de incomodar Daphne. Bárbara fica intimidada com a ameaça de Josefina. Álvaro conta para Olga que não anda com outras mulheres e quer ser um exemplo para Tadeu. Olga elogia Álvaro por ter liberado seu instinto paternal com os sobrinhos. Olga paga a conta do restaurante e comprova que seria o date dos sonhos de Caio Castro. Olga planeja encontrar Álvaro outras vezes e o deseja sorte no concurso. Bárbara afirma para Josefina que ela não tem direito de se meter em seus assuntos familiares. Bárbara pede a Josefina que vá embora. Josefina afirma para Bárbara que é capaz de tudo por Daphne. Bárbara debocha da maternidade de Josefina, alegando que nem Daphne gosta dela. Ariadna pede a Cassandra que procure por todas as mulheres que acusaram Valdomiro de assédio. Cassandra conta para Ariadna que uma moça está relatando que foi estuprada por um homem misterioso que estava encapuzado. Ariadna se lembra de quando quase sofreu o mesmo em um estacionamento. Ariadna e Cassandra deduzem que esse caso não tem nada a ver com Valdomiro. Cassandra fala para Ariadna que Roberto já sabe de onde vem o número do chantagista. Daphne conta para Gael que Romena fez um escândalo na casa. Romena chega na empresa e dá um forte tapa em Gael.
Romena xinga Gael e lhe revela que contou a verdade para Bárbara. Gael afirma para Romena que tentou gostar dela, mas não conseguiu esquecer Daphne. Romena chama Daphne de vagabunda e Gael a defende. Ivete celebra a atitude de Romena, mas afirma à amiga que um dos dois deve deixar a agência. Bárbara briga com Daphne. Daphne pede a Bárbara que acalme a sua histeria. Bárbara pergunta o motivo de Daphne ter escolhido justo Gael. Bárbara pensa que Josefina aconselhou Daphne a seduzir o rapaz para tirar proveito. Daphne não abaixa a cabeça para Bárbara. Imelda chama Bárbara para ir à igreja e Daphne debocha. Gael fica inconformado com a atitude de Romena e conversa com Daphne. Daphne inventa para Gael que discutiu com Josefina por não ser filha de Joaquim e admite que o melhor é deixar a casa. Gael abraça Daphne. Bárbara conta para Imelda que Daphne é filha de uma parente e não podia deixá-la desamparada. Imelda pensa que Bárbara se identifica com Daphne pela viuvez. Elas duas conversam. Bárbara insinua que Gema é fofoqueira. Gema ajuda Bárbara. Gael planeja contar a verdade para toda a família e pega seu celular. Roberto conta o avanço da investigação para Ariadna, mas alega que ainda não sabe o autor das ameaças. Roberto garante para Ariadna que ela está sendo ameaçada por um profissional, que pode estar na cadeia. Gema escreve a mensagem para o aluguel do quarto e Bárbara deseja ter uma inquilina com inúmeras qualidades, como uma mulher educada, profissional, discreta e não amorosa. Bárbara ressalta que vai alugar o quarto apenas para mulheres. Bárbara publica o anúncio nas redes sociais e vê o perfil de Joaquim. Gema sugere que pode desativar o perfil de Joaquim. Bárbara observa que a última foto de Joaquim foi com Gael. Bárbara deseja achar o documento com o expediente de Lupe. Bárbara confessa para Gema que Lupe pode ser a autora das mensagens. Bárbara fala mais sobre Lupe para Gema. Gema pensa que Lupe pode ter morrido, mas Bárbara não acredita. Gema se oferece para ajudar Bárbara, mas logo em seguida sai apressada para a escola. Esteves conta para Eduardo que Ariadna se incomodou com seu presente para Tadeu. Eduardo deduz que Ariadna ainda gosta dele. Esteves conta a Eduardo que Álvaro também estava na casa. Eduardo pensa que Álvaro está envenenando Ariadna contra ele. Eduardo promete ao amigo que vai fazer Linda esquecer da gravidez. Érica orienta Gema a pedir ajuda para Bárbara e ir ao hospital ver como está seu bebê. Jimmy tenta dar batatinhas para Gema, mas ela não lhe dá caso. Álvaro vai até a casa de Bárbara sozinho e Tadeu reclama pelo tio não ter levado Dino. Ariadna confessa para Álvaro que se preocupa com a relação entre Eduardo e Tadeu. Álvaro conta para Ariadna que esteve com Olga. Paulo recolhe suas coisas e encontra Olga. Paulo afirma para Olga que se sente usado e se deu conta que ela só se aproveitou dele para terminar com Álvaro. Olga critica todos os defeitos de Paulo e ele lhe pede uma nova oportunidade. Olga não cede e irrita Paulo. Paulo fica prestes a revelar algo e Olga o impede. Lixa conta para Gema que Érica é muito exagerada, alegando que sentir dores na gravidez é normal. Gema fica aliviada com as palavras de Lixa, e ela lhe conta que há formas de esconder a gravidez. Ariadna confessa para Álvaro que se sente culpada. Álvaro pega na mão de Ariadna e ela alega que amigos podem estar de mãos dadas. Ariadna conta para Álvaro que eles são tão amigos que por isso podiam confundir com outra coisa. Bárbara chama Álvaro e ele revela que Gael o chamou na casa para um anúncio importante. A professora chama Poncho para ajudá-la na aula de fetos, que tirou de abortos espontâneos de alguns animais. Poncho debocha de Gema. Gema acaricia sua barriga. Eduardo elogia a beleza de Linda e afirma que seria uma pena que seu corpo fosse arruinado por uma gravidez. Linda afirma que não vai estragar seu corpo e Eduardo comemora. Linda conta para Eduardo que pretende que uma barriga de aluguel gere seu bebê. Gema sai correndo da escola e confessa a Evita que está preocupada com seu filho. Daphne deixa que Clarinha brinque no jardim. Bárbara reclama por Gael e Daphne estarem juntos e Álvaro intervém. Gael afirma que ama Daphne e vai começar uma relação com ela, deixando Álvaro e Bárbara chocados. Álvaro lembra a Gael que Daphne é sua irmã. Gael afirma que Daphne não é filha de Joaquim e Ariadna pensa que é verdade. Bárbara afirma que jamais vai permitir que haja algo entre eles e Ariadna pergunta do testamento. Gael afirma que Daphne vai continuar sendo herdeira, a menos que Bárbara impugne o testamento. Daphne provoca Bárbara. Eduardo acha a ideia de Linda absurda. Linda afirma a Eduardo que os dois vão escolher a barriga de aluguel. Bárbara exige respeito de Gael e lembra que é sua mãe. Bárbara pede para chamarem a funerária, pois vai morrer de desgosto. Gael defende Daphne para Bárbara. Daphne afirma para Gael que eles deviam ter esperado mais.
Ariadna estimula o casal. Bárbara garante para Álvaro que Daphne é uma interesseira e ele deduz que ela tem preconceito com Daphne. Bárbara segue resmungando por tudo relacionado a Daphne e compara que a atual situação seria como se Álvaro estivesse com Ariadna. Gael conta para Ariadna que ela é uma fada sensata. Gael garante que Bárbara deverá aceitar a situação como é e vai embora. Álvaro conta para Ariadna que Bárbara nunca vai aceitar Daphne. Álvaro também sente dificuldade em pensar que Daphne não é nada dele. Álvaro revela para Ariadna o que Bárbara pensa de Daphne. Ariadna admite que o mesmo aconteceria com eles, mas ressalta que são apenas amigos. Álvaro deduz que Bárbara faria um escândalo com uma relação entre eles e os consideraria traidores. Álvaro e Ariadna mentem que não há nada além de uma amizade entre eles. Romena pede a Gael que apresente sua demissão ou vai demiti-lo. Antero reúne fiéis na igreja para planejar a festa de Santa Rita. Efigênia e Lupe participam. Antero comenta que Lupe também vai estar presente e é uma mulher muito especial para ele, celebrando que ela tenha voltado ao bom caminho a tempo. Bárbara vê Lupe e se surpreende.